Graça e paz, amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Servos com a Bola. Essa semana que promete, né? Os times do Brasil estão começando a se armar, muitas contratações, e nós vamos estar falando aqui sobre essas contratações aí dos clubes, dos principais clubes do Brasil, e lógico que também vamos estar falando sobre a palavra de Deus, porque sem ela a gente não pode fazer nada nessa vida. Pelo menos assim nós pensamos e vamos estar compartilhando aqui com vocês nossos pensamentos. E é para isso que o Servos com a Bola está no ar todas as segundas-feiras, às 19 horas, horário brasileiro, e 5 da tarde, aqui na Flórida, porque nós estamos a 2 horas a menos, né, É isso Gilmar? aí. Meu E parceiro aí, de mano? zaga, e é um prazer. Como tá? Tudo bem, amigo? Benção, benção. Feliz, graças a Deus, o ano começando, cheio de expectativa e a gente sonhando, né? Com o nosso podcast. Em breve nós vamos ter novidades, nossos Sem irmãos vão dúvida. saber aí as novidades, então estamos muito animados. Não, com certeza. E o nosso podcast ele não seria possível sem as parcerias, né, que nós temos. Graças a Deus, o Servos com a Bola tem vários parceiros e a gente sempre abre aqui o nosso podcast agradecendo aos nossos amigos que têm nos apoiado. Chiticar Auto Sales, a sua loja de carro aqui em Orlando. Um abraço, meu querido amigo Luiz Martelotti. RJ+, soluções financeiras completas. Nós vamos, ao longo do podcast, falar um pouquinho mais sobre a RJ+. ULA América, Escola de Inglês. O inglês é o idioma universal. E nós vamos também estar falando um pouquinho mais aí ao longo do nosso podcast sobre a ULA América, Escola de Inglês, aqui em Orlando e também na Califórnia, Flórida e Califórnia. E DTB, Florida Realty, imobiliária. Nós vamos estar falando também. Muito obrigado a DTB, que é a nossa mais nova parceira, né, Gil? E tem Do nosso ajudado a gente podcast. aí, Sem dúvida. que vai ser benção. E nós vamos estar ajudando também muito a todos os nossos parceiros, né? E hoje um convidado especial, É, especial. Está começando a caminhada dele no futebol, a trajetória dele no futebol, que já é uma trajetória, eu diria que internacional. Por que não, né, Gil? isso Uma aí, é trajetória verdade. internacional. É Ele joga verdade. contra americanos, mexicanos, colombiano, equatoriano, aí tem francês, tem inglês, tem indiano, tem árabe. É Pô, e deve tudo. ser legal. Você sabe, Gil, que quando eu saí do Botafogo pela primeira vez e eu fui jogar no futebol mexicano, eu acho que eu consegui me desenvolver muito em função de ter jogado com diferentes escolas de futebol, porque eu enfrentei argentinos, chilenos, Concordo. além dos mexicanos, lógico, mas argentinos, chilenos, uruguaios, paraguaios, e era uma competição, quem queria provar, todo mundo querendo provar que um joga mais que o É outro, que o isso futebol mesmo. brasileiro é melhor que o argentino, o chileno queria provar que era melhor, mas nós vamos É falar verdade. Eu tinha com o isso também. nosso convidado sobre No isso. Saragossa eu peguei dois argentinos, Kili Gustavo e Gustavo Lopes. Peguei um paraguaio que era Toro Acunha. Peguei um colombiano que era Mondragón. E peguei um uruguaio que era o Gustavo Poyet. Sim, sem Cê- contar os espanhóis, muito bons de bola que você pegou na sua época, só tinha fera, aquela época não era fácil. É, E jogadores africanos também, a gente esqueceu de mencionar, né, que estão é espalhados aí verdade. pelo mundo. Na Espanha, na Europa, tem muitos africanos, que é uma escola de futebol com muita velocidade, difícil de marcar os caras, né? Mas apresenta o nosso convidado. É suspeito, É. deixa que eu apresento, né? Pai para filho, não vale apresentar. Nicolás aqui, querido Nicolás, filho do Irmão. Gilmar e da nossa querida Aline Barros, né? Um servo de Cristo também, já desde Amém. pequeno, Amém. e isso é muito importante. Amém. Nicolás, Amém. Amém. Um prazer. Prazer estar aqui com vocês. Servos com a bola. Já tava acompanhando, já tava acompanhando. Meu pai aqui, né, apresentando junto com você, aham. Gonçalves. Para mim é um prazer estar aqui e poder somar aí nesse Mas dia de é hoje e legal ter ajudar. você aqui, Nicolas, porque
a gente quer também entender um pouco da mentalidade hoje em dia dos jovens, né? Uhum. Principalmente os jovens que têm um sonho de se tornarem jogadores de futebol Profissionais. profissional. E aqui na América não é diferente, Sim, apesar de que, lógico, a gente tem como referência o nosso país, o Brasil, e a gente sabe da importância do futebol no Brasil, né, Gil? A gente sabe que as crianças sonham com o futebol para como uma mudança de vida, né? sim. Então, periferia, as comunidades carentes no Brasil, a criançada joga bola desde 5 anos descalço na rua, no bairro, né? Enfim. E isso é algo que vem passando de geração para geração. Na minha época era assim, na tua época era assim, né? Também. E na época do Nicolas, eu acredito que também seja assim, porque a gente vê o número crescente de escolinha de futebol. Muito. Você sabe, quando eu cheguei aqui, eu tive a minha escolinha de futebol no Rio de Janeiro por 25 anos, Gil. Né? 25 anos trabalhando com iniciação esportiva. E lá eu sempre comecei o meu trabalho aceitando crianças a partir de 5 anos de idade. 5, 6 e 7 ali para iniciar a introduzir a criança no esporte, dar os primeiros passos, começar a aprender, ensinar a correr, trabalhar coordenação Hum. motora. Chego aqui nos Estados Unidos, vou nas academias, visitando as academias, várias academias, iniciando 3 anos de idade. Teve uma, 2 anos de idade tinha uma turma. Eu falei, ué, mas como é que é isso? Uma turma de 2 anos de idade o pai entra de mão dada e aí fica vários pais com o seu bebê, né, Sim. sua criança de 2 anos de idade, já Chutando a bola. chutando uma bolinha. É só isso. O treinamento era 40 Cara, que 40 legal. minutos do pai junto com o filho de mão dada e a criança ali correndo dentro do campo, chuta a bola, cai no chão, não tem equilíbrio, né? Eu falei, gente, como é que tá o futebol? E isso tudo, eu acho que esse momento para a criança estar com o pai, né, crescer andando com o pai de mão dada. Ah, eu não tive esse privilégio, né? Meu pai falava que bola era para vagabundo, né? O pai era militar e o pai falava assim: o quê? Correr atrás de bola, rapaz? Tá maluco? Tu tem que trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Ah, Não, pai, deixa eu jogar bola. O quê? Jogar bola o quê? Então era uma, assim, você vê uma mudança muito grande, né? Porque meu pai, ele não tinha visão de que futebol poderia mudar a nossa família. claro, meu pai também não. Meu pai, aliás, nunca deu um chute numa bola. Eu nunca vi o meu pai jogar futebol. Eu nunca vi o meu pai jogar futebol. Ele sempre, que Deus o tenha, ele sempre me acompanhava. Quando eu Sim, passei a jogar federado pela Olaria, lógico, todo domingo meu pai era taxista, trabalhava de segunda a sábado, domingo ele, pô, me pegava de manhã cedo para levar no clube para me ver jogar. Então ele começou a acompanhar a minha carreira, ele me incentivou muito desde os 10 anos de idade, onde eu comecei. Quando eu uhum, comecei a jogar, primeiro como sócio lá no Olaria, aquele timinho de 10, 11 anos. Aí já 12, 13 me escolheram para fazer parte do time do Mirim do Olaria, e aí eu passei a ser federado na uhum. Federação Carioca de Futebol e jogar, treinar segunda, terça, quarta, quinta e sexta e jogar sábado ou domingo. E ele sempre me acompanhou, mas eu, assim, nunca vi meu pai dar um chute numa bola. Que Eu também coisa, não. meu. Meu pai, assim, diz ele que na época ele jogou no quartel e tal, mas eu nunca tinha visto. Meus tios todos jogavam. Todos jogavam. Assim, meus tios eram apaixonados por futebol. E graças a Deus, meus tios que incentivavam meu pai a mudar. Porque meus tios, por ver a gente jogar e ver que a gente tinha talento, meus tios iam lá em casa, cheio de bobeira, rapaz. Deixa o menino jogar bola. Vai jogar bola. Vai lá. Pega a bola. Vai jogar bola. Então, meu tio dava aquela moral, mas meu pai era muito assim. Aí, quando meu pai começou a ver, eu me lembro como hoje, foi muito engraçado isso. Eu tava jogando assim, domingo lá no campo de várzea, nossa, aquele barro, chuva, que para nós era a coisa mais maravilhosa do mundo, jogar na chuva, jogar no barro. E aí, saindo todo enlamuzado de lama, roupa toda suja e tal. E tinha um olheiro que esse cara tava lá me olhando. Umas pessoas tinham falado de mim para ele e tal. E ele foi lá ver esse jogo. E aí eu tô indo embora com meus irmãos e tô vendo um cara alto pra caramba, assim,
Ô menino, você mesmo, como é que é o teu nome? Gilmar. Tudo bem? Tudo bem. Ele falou assim: olha, eu vim aqui para te ver. Eu sou um treinador de futebol e me falaram de você e tal. E eu queria saber sobre você, sua vida, meus irmãos todos do lado, meus primos, né? Aí ficaram assim escutando. Eu falei: o que que esse cara tá me perguntando? Aí falou assim: eu queria levar você para jogar um time que a gente tem aqui da terceira divisão, chamado Itaquaquecetuba e tal. Eu falei: ah, não, isso é conversa, né? Assim, meus irmãos, Gil, bora que o pai não vai querer ficar conversando com os outros aí de futebol, não. Tu já conhece o pai. Vambora. Aí eu falei: cara, eu tenho que ir embora. Não, não, eu tô disposto a falar com o teu pai. Eu falei: não, desculpa, você não conhece meu pai. Se você for falar de futebol pro meu pai lá em casa, meu pai não vai aceitar. É capaz do meu pai falar com você de uma forma áspera. Tô disposto, garoto. Conheço. Deixa comigo, me leva na tua casa. Aí meu irmão: é melhor não. Aí o outro: é melhor. É melhor não, é melhor não. O pai vai pegar o cara. Eu falei: cara, tal. Eu falei assim: olha, então vamos fazer o seguinte: eu vou até um certo caminho, depois o senhor vai tocar lá a campainha, e eu meto o pé É. e deixo você se virar com meu pai. Aí foi dito e feito. Ô, pai, cheguei em casa: pai, ô pai. O que foi, menino? Tem um moço aqui que quer falar com o senhor. E eu, pum, Pô, escondi, foi fiquei. embora. Eu, meus irmãos, todo mundo ali escutando. E ele: pois não, senhor, o que o senhor quer? Grosso, o pai muito grosso. O que você quer, rapaz? Não, eu sou fulano, tal, não sei o quê. Fala, o que tu quer? O que você quer com meu filho? Desse jeito. Aí já intimidou meu pai, né? O pai era um Mike Tyson, né? O pai era muito forte. O pai, quando ele fazia assim, meu irmão, isso aqui dele, o pai foi criado, cara. Devia malhar também muito Não, o pai era alagoano. O no pai ele foi quartel, né? criado carregando tronco de árvore, cortavam as árvores, e ele carregava o tronco de árvore, assim, muitas, e ele empilhava para fazer carvão. Então ele não tinha os carrinhos na época. Então você tinha que pegar aqui, você tinha que tirar daqui, pôr para lá, você tinha que tirar daqui, pôr para lá, e aí era isso. E ele foi criando um músculo, e o pai era assim. Ele nunca fez um abdominal, mas quando o negão tirava a camisa, meu irmão era maior. O Cristiano Ronaldo passava longe. É. E aí, resumindo a história, ele chegou, o cara falou: olha, eu sou treinador de futebol e tal, vim aqui falar assim e tal. Ele falou assim: rapaz, correr atrás de bola, meu filho, rapaz? Meu filho tem o que fazer, meu filho não é vagabundo, não? Como esses moleques que ficam atrás de bola, rapaz? Você não tem o que fazer, não? Você é desse tamanho, um homem velho, desse, querendo correr atrás, fazer os outros querer correr atrás de bola? Aí ele: não, senhor, você não está entendendo, é que lá é um time profissional, tem uma estrutura, tá, barará. E eu queria te explicar melhor e tal. Seu filho me falou que ele trabalha, né, estuda também, joga bola, você ganha uma cesta básica e tal, um saláriozinho. Eu estou disposto a dar para ele uns 3 salários, umas 2 cestas básicas. O clube fornece isso a ele. Aí ele: como é que é? Quanto? 3 cestas básicas, uns 3 salários e tal. Não sei o quê. Ô, Ana, minha mãe: Ana, traz um café aqui para esse homem. Já mudou. Já Eu, mudou. eu pegava assim e falei: pai, você. E ali começou a Pronto, resenha, é. liberou. Eu peguei 3 meses de licença no trabalho. Ele falou: se não desse certo, eu voltava para o meu trabalho. Mas ali tudo mudou e foi lá que eu conheci o Cafu, foi lá nesse time Itaquaquecetuba que a nossa história começou e graças a Deus deu tudo certo, mas foi esse início que eu lembro até hoje. Deixa eu fazer uma pergunta para o Lucas que eu queria perguntar Nicolas, Nicolas, que eu queria perguntar para o meu filho, né? Porque como é que é ver um pai profissional? Tem um pai profissional, um jogador de futebol profissional. Você viu, ele te acompanhou jogando? Nicolas pegou, acho que o finalzinho, não? Eu tava Nicolas. com 2 anos de idade quando ele parou. Ah, Então, não, igual meu filho. Meu filho também muito não pouco. teve assim, não pôde me ver jogar, porque quando ele nasceu, em 98 na Copa, eu joguei só mais 2 anos. Então ele, É. 2 anos não dá para ver. É. Mas com certeza depois você foi crescendo e começou a ver tudo que tem no Sim, YouTube e sim, sim. tal, as pessoas falando, as conquistas. E aí, como é que você projetou ou você projeta isso na sua cabeça para te motivar, te incentivar? Aham. Não, então, sabe, eu acho que
Poxa, meu pai, quando eu parava pra ver os vídeos, né? Porque, como a gente falou, eu tinha 2 anos de idade quando ele parou, né? Então eu Uhum. não sabia muito quem ele era. Depois, quando você vai crescendo, com 6, 7 anos, eu comecei a acompanhar um pouquinho, ver quem meu pai foi. Eu falei, caraca, eu vou ter que ralar pra ser igual aí. Vendo os vídeos, É, porque a né? comparação é inevitável, Tem né? jeito. Onde Tem. você chegava com teu pai era exatamente onde eu chegava com meu filho, todo mundo, meu filho. E aí, tu vai jogar? Vai ser zagueiro como teu pai? E aí? Igual, E igual. tal, sempre assim. Então você, desde 5, 6, 7 anos, onde ia, ouvia sempre a mesma coisa. Todo mundo Sempre. falando, e Sim, aí, vai jogar também igual teu pai? Vai muito. ser jogador igual... Meu filho Sempre. cresceu assim e começou a jogar na minha escolinha, né? Desde 5 anos. Com 5 anos ele começou lá, igual todas as demais crianças, na primeira turminha. E foi até 15. Joga bem, mas faltou alguma coisa para que ele pudesse se motivar mais para encarar as peneiras nos clubes, Aham. entendeu? Para aceitar que eu, pô, posso te levar em algum clube e tal. Ele tinha uma faltava uma confiança nele para que ele falasse: não, pai, eu quero ir Uhum. na peneira do Sim. Botafogo, do Olaria, do Vasco, do Uhum. Bangu, Uhum. que eu quero, entendeu? E Sim. eu, quando falava, Sim. e aí, cara, quer ir? Aí ele, quando eu olhava nos olhos dele e não via aquele Aquele brilho, brilho. eu Não. falava: não, é melhor você ficar na escolinha, continua na escolinha, continuar na escolinha. E você? Não, é assim mesmo, assim, eu também falo por mim, né? Eu cresci, né? Pra quem não sabe, minha mãe é Aline Barros, então eu cresci, assim, indo nos shows muito com ela. Então, era 4, 5 anos, eu já tava em aula de violino, de bateria, de tudo de instrumento que você possa imaginar. Minha mãe, ela queria muito que eu fosse pelo caminho da Claro. música. E meu pai ali só deixando, né? Meu avô e minha avó também em cima, vai ser músico, vai cantar. E ali não saía uma palavra, no chuveiro eu tentava e nada Nada. saía. E aí tentando, tentando, até que quando foi meus 5, 6, 7 anos que eu fui vendo quem era mais meu pai, né? E ali eu fui começando a treinar, eu fui vendo que eu tinha um jeito. Eu falei, cara, acho que eu Qual vou. escolinha você começou? Em São Eu... Paulo ou no Rio? Não, foi no Rio. Eu cresci, né, criado no Rio de Janeiro, então eu comecei na escolinha ali do condomínio que a gente morava, e foi mais ou menos com essa idade de 5, 6 para 7 Qual anos. condomínio? Novo Leblon? Novo Novo Leblon. Leblon. É, lá sempre teve uma escolinha. Boa. Minha era Rival. rival. Ali era, pô, Tu tinha. acredita que os pais queriam Não, você se não tem noção. pegar, Não, você não cara? tem noção. Era uma loucura, gente. Não, não, você não... eu tinha um complexo na Barra, né, que era Rio Sport Center. Então, na Barra, Nossa, jogou era o muito maior contra a Sport complexo. Center. Era o Muito. maior complexo de futebol porque tinham 4 campos. Então, os torneios e tal, a maioria era feito lá. O Zico, ou era o Sim. Zico lá no Recreio, ou ali na Rio Sport Center. E tinha uma rivalidade. A escolinha do Novo Leblon ia jogar contra a Rio Sport Center, o Era pau, muita. Eu os lembro. pais queriam. Eu Eu lembro. falava, gente, cara, Era como é que loucura. pode isso, Não, né? era muito assim, né? E eu tinha um treinador, meu pai sabe muito bem, a gente ria pra caramba, era Rui o nome dele, né? Rui. Foi. E ele, pô, pensa num cara assim, desse tamanho, 4x4. E aí, pô, ele era um cara assim, foi meus primeiros passos na bola foi ali aprendendo com ele, né? Aham. Então, assim, era domínio, era muito, muito fundamento. No final ele chamava todo mundo assim, falava assim, ó, quem ganhar hoje aqui, eu vou pagar pizza, não sei o quê. Aí todo mundo, pô, é agora, a gente fazia lá, terminava o jogo, a gente ganhava, ele lá, pedia pizza e comia ele sozinho, de tão grande que ele era. Então, a gente gostou, a gente criou um carinho por ele e também pelo futebol ali nesse ambiente, porque era um ambiente muito assim de rir, de Sim. se divertir, não tinha assim pressão nenhuma, né? Então eu comecei ali nessa escolinha e daí depois a gente foi indo até Então, chegar. mas na escolinha você ficou até que idade? Fiquei dos 6 anos até mais ou menos os meus. Vou falar 11, 12 anos, que depois eu fui pra escolinha do Flamengo. Aham. É até engraçado, porque se olhar A do assim, Rogério? era ali Porque aonde. tinha no Rio Mar, tinha uma Não escolinha era do no Rio Flamengo. Mar, não, era Ou no BNDES? BNDES. BNDES. BNDES, era ali. Isso, ali no BNDES, Então Ayrton ali, Senna. treinador Felipe, treinador Leonan, se todo mundo estiver vendo aí, um abraço. Foi nessa aí até os Tinha o Luiz meus. Carlos ali? Não.
Luiz. Eu não lembro. Hoje o Luiz Carlos, ele chegou a estar no Flamengo, depois ele foi para a base do Flamengo. Hoje ele é um dos chefes de scout, né, que a gente chama do Flamengo. Acho que não é ele, não. Foi. Mas aí você ficou depois no Flamengo, na escolinha do Flamengo, Aí foi. de aí, 12. Aí eu fiquei na escolinha do Flamengo de 12 até meus 14 anos. Foi até engraçado porque o pessoal fala que eu já tinha uma idade muito tarde, né? Se a gente for comparar com Aham. vários jogadores que começaram já em clube mesmo com 7 anos de idade, eu com 7 tava começando em escolinha. Exato. Então foi pra mim uma diferença grande, mas ali foi quando eu vi que Deus podia fazer o impossível. Eu fiquei nessa escolinha do Flamengo de 12 até meus 14 anos, e foi quando teve uma peneira pro time mesmo do Flamengo, que tava anunciando em todas as escolinhas do Flamengo. Uhum. E ali eu lembro como hoje. Quando eu olhei o papel ali, e já tava lá 2014, não, foi 2013, por aí, 2013, 2012. E ali eu tava olhando, era aqueles jogadores ali do Flamengo, eu falei, caraca, pô, já pensou ir pra uma base, depois ir pra um profissional? Eu comecei a pensar nisso, Sim, né? começou a sonhar, E normal. ali eu falei assim, caramba. E aí eu lembro que eu fui pra casa, pensei nisso, eu não dormi, eu pensei nisso a noite toda. Eu lembro que depois, antes de falar com meu pai, né? Porque meu pai, ele também, graças a Deus, já foi diferente. Meu pai sempre me apoiou em tudo que eu ia fazer. Mas meu pai, ele era bem assim, pegava, ó, já treinou, já não sei o quê, se eu quisesse mesmo, né? Aham. E ali eu fiquei pensando naquilo, falei, cara, que peneira, caramba. Será que eu vou? Será que eu não vou? Eu fiquei pensando naquilo. E aí foi quando no dia seguinte, eu nem tinha falado com meu pai, eu lembro que eu fui lá, bati lá na porta do coordenador lá da escolinha, falei, ó, quero me inscrever. Aí ele, mas você já falou com seu pai? Não, vou falar com ele quando eu chegar em casa, mas já bota meu nome aí e tal. Aí falou, tem que pagar um certo aqui, uma taxa. Falei, não, se preocupa não que a gente vai depois ver isso. Aí eu botei meu nome lá, falei com meu pai, falei, pai, ó, eu nem sabia que era peneira direito, pra mim já era o teste com os caras, eu nem tinha ideia. Aí, quando eu cheguei lá, botei meu nome, falei com meu pai, falei, pai, ó, vou pra peneira. Meu pai falou, quê? Você é pra fazer peneira? Você nem sabe que peneira é. Peneira é um montão de cara lá que nem te olha, não sei o quê. Eu falei, não, pai, mas sei lá, senti no coração de ir, botei meu nome lá e fui, 14 anos. Aí, pra resumir a história, quando eu fui pra lá, a gente teve 2 dias de treinos, assim, com vários jogadores. Pô, eu lembro que eu cheguei lá e, pô, pensa em mais uma barreira, né? Que eu nunca tinha pegado, assim, pessoas assim de uma comunidade pobre, né? Jogando Aham, junto, claro. contra. Então foi uma experiência que foi a primeira experiência que eu vi assim como é o futebol mesmo, né? Pessoa assim que chega com a chuteira toda rasgada, com um sonho, e eu tinha a chuteira novinha ali. Os moleques já tudo me olhando, falou assim, eu falei assim, deixa eu deixar minha chuteira perto, senão os moleques vão pegar, vou dar mole não. E aí a gente foi fazer a peneira. E aí, para resumir assim, tinha mais de 99, 98 crianças, e ali, graças a Deus, o treinador chegou no final e falou, ó, queria falar para vocês que teve 3 jogadores que chamaram minha atenção, e aí ele chamou um zagueiro, chamou um meio de campo, Júnior, o nome dele, lembro até hoje, parceiro, a gente conversou pra caramba, e aí me chamou. E foi muito engraçado, que na hora que ele me chama, eu olhei pra trás e falei assim, não, tem outro Nicolas aqui, não é possível que sou eu. Mas ali foi. Ele me chamou e falou assim: quero que vocês 3 vão para uma outra etapa do Flamengo, a gente vai olhar vocês com mais calma. Era lá naquele campo que era ali. Cefate o nome? Isso, na Avenida Brasil, Isso, né? isso. Aí a gente foi pra segunda etapa lá, que já era já com os moleques e tudo mais. Ali eu não consegui passar no segunda etapa, mas ali pra mim foi como um start, assim, que Deus falou assim pra mim: se você treinar e se dedicar, imagina Claro. onde é que você pode chegar. Uhum. E ali foi quando tudo mudou e eu comecei essa carreira aí no futebol. Não, é legal. Meu filho também fez a minha escolinha até 15 anos, depois aí ficou naquela, começou a jogar pelado, mas ele jogava bem, ele jogava direitinho. E eu falei, olha, cara, você vai poder jogar nos Estados Unidos, Uhum. de repente com uma bolsa na universidade e tal. Aí botei ele na Next, Na lá no Next Rio, Academy. que Aham. Next Academy, que é a empresa que faz esse intercâmbio, Uhum. enviando os atletas para as universidades aqui. E aí ele veio para Johnson University, mas jogou 2 anos depois que eles voltaram. Não, Joga só pelada, né, Matheus? Um beijo, filho, te amo. Bom peladeiro, muito bom peladeiro. Mas joga bem, joga direitinho. E essa é uma fase que eu vejo assim, ó, que nós assim, eu não tive isso, né? Eu já saí de lá, a gente foi para esse time, tá com a Setúbal, depois foi para São Paulo.
E assim, eu jogava salão, né, no Banespa, então era uma coisa assim que eu nunca. Mas a gente via o que, que era a peneira, né? Quando chegava a peneira de São Paulo, a gente ia lá, gostava de ver. Mas era de tudo, eram os gordinhos que eu falava, cara, esse gordinho só come pizza o dia inteiro. Como é que esse pai traz um Não, garoto desse pra querer vir fazer peneira? O outro parecia, e a gente ficava colocando pilha, esse é o Garça, aí, olha lá, 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 esse daí, ó o elefante, e aquela coisa. E aí eu falava pra ele, falei assim, olha, tem futebol, cara, não é escolinha que nem você pensa. Futebol é outra coisa completamente diferente, clube e tal. Então, assim, desde pequeno a gente tem aquela coisa, porque você passa pelo que você passa, mas você não quer que o seu filho passe, você quer que ele aprenda com os seus erros. Mas tem um momento que não tem jeito, ele vai ter que passar por essa estrada. E o Nicolas não foi diferente. Falei, cara, não é isso que você pensa, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e tal, Romário, não sei o quê. Os caras, para chegar onde chegaram, os caras ralaram muito, 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 muito. E hoje eu vi, não, pai, eu. Aí chegou aqui na faculdade, achou que dar uma caneta, dar um chapéu, já ia ser o 10 e a faixa. Vai nessa. Primeira coisa, o cara mandou ele dar 500 voltas no campo, vomitou. E aí me liga, o cara só fez eu correr, eu tô 3 dias correndo. E não sei, um cara chega atrasado no treino, a gente corre 2 horas. A tua pré-temporada aqui vocês treinam 3 vezes A gente, no dia? a gente treina 2 vezes, Tá, né? 2 vezes. Aqui nos Estados Unidos. Não, meu filho veio pra cá e, pô, vai começar a pré-temporada pá, em agosto. Falei, pô, legal. Eu falei, tá, e você vai treinar que horário? Não, tem que estar lá 7 da manhã. Eu falei, É assim pô, mesmo. 7 da manhã e você vai ter que acordar 6 da manhã. Não, pode deixar que eu vou acordar. Eu falei, então tá bom, pega o carro que eu não vou te levar lá não. Também você sai dirigir 6 horas da manhã, nem me acorda. Aí ele, pô, fez direito, eu acordava, quando eu levantava, cadê o Matheus? Não, já foi e tal. Aí chegava da faculdade, pô, no final da tarde, eu falei, pô, legal, bacana, é isso aí, cara. É lá. Mas durou 2 anos, depois ele, ó, vou voltar pro Rio, pai, quero voltar pro Rio, tô com saudade, não sei o quê, vou voltar pro Rio. E voltou, mas que bom, você também já dirige? Já. Que bom, aí Dirige, já. dirige, pode comprar um carro lá na City Car. Falar nisso, chegou a hora de falar da City Car, né? Auto Sales, essa loja de carros aqui em Orlando, que você tem facilidade para adquirir o seu carro, para trocar o seu carro, você pode financiar. E para quem está chegando aqui, o melhor de tudo é que só com passaporte você consegue aprovar. O Luiz já pode Martelotti consegue aprovar fazer o lá no crédito. Brasil, se necessita, né? Pode fazer o Pix. Se você quiser comprar o carro ainda no Brasil, para quem está se planejando, estou planejando, vou morar nos Estados Unidos, vou morar em Orlando. Você já pode entrar no site da Esticar, escolhe lá o modelo que você quer, entre em contato. E aí você já negocia, já pode pagar lá no Brasil, dar uma entrada no Brasil, financiar o restante, pagar o restante aqui em Orlando, enfim, todas as facilidades, todos os modelos e marcas, e você ainda vai tomar um cafezinho lá com o nosso amigo Luiz Martelotti, É no isso qual eu aí. mando um grande abraço a todos os amigos da Chiticá, que vai estar logo, logo, a gente vai estar exibindo aqui o vídeo, tá? Para que vocês possam conhecer e eu não fique aqui só falando e vocês enchem o saco, né? Então, logo mais para frente, quando eu começar a falar da Chiticá, vocês vão ver aqui o vídeo para que vocês possam comprovar tudo que eu estou falando, né? Sempre bom Perfeito. quando a gente vê, é melhor do que a gente ouve, né? Então vocês vão poder confirmar isso. E, cara, você está falando sobre essa experiência, né? De estar agora jogando, você vai para o segundo ano na É. universidade, Isso. né? E aí você joga contra. Tem outros brasileiros no teu time, tem. Quais são os estrangeiros do teu time? Só para a gente começar nessa experiência de jogar contra Caramba. diferentes escolas de futebol. Primeiro, assim, antes de falar, assim, como eu tô, explicar um pouquinho como que eu cheguei aqui, né? Foi uma Aham. história muito interessante. Depois que eu passei naquela peneira, né, e a segunda etapa, enfim, eu fui pro Boa Vista, fiquei lá 4 anos Uhum. e, assim, o pessoal me adotou super bem. Maurício, presidente, Maurício, eu conheço o Maurício. Gente Claro. boa. Isso aí, Esse, Maurício. esse, esse é o irmão. pessoal, assim, me adotou super bem, assim, os treinadores todos. E aí depois eu fui também pro Serrano, fiquei um período lá também, me adotaram também super bem. Otávio também, se estiver assistindo, um grande abraço, diretor, assim, muito, muito tranquilo comigo. E aí eu fiquei 4 anos Boa Vista, 1 ano e meio no Serrano, e aí teve essa oportunidade de vir aqui para os Estados Unidos. E aí quando eu vim,
assim, eu não imaginava o que eu ia enfrentar. Eu só ouvia muito que o pessoal falava assim, se prepara. Chegava assim no meu ombro, assim, ó, se prepara. Eu falei assim, se prepara, Não me porque... assusta não, gente. Já chegava, ó, se prepara. Eu tentava buscar, né, com quem, assim, jogou aqui. E na minha cabeça, foi como meu pai falou, achei que ia chegar lá e ia chegar aqui, ia dar uma caneta, um chapéu, ia fazer um gol e já ia ser um cara e na verdade foi pelo contrário, você começou do zero, né? Por exemplo, todo o respeito que eu alcancei no Boa Vista, num Serrano que eu achei que eu já ia levar pra lá, pelo contrário, É. foi do zero, e pô, pegar neve, pegar frio, pegar calor e a gente joga também numa liga muito assim competitiva, que tem, como vocês falaram no início, pô, tem mexicano, tem colombiano. No meu time, por exemplo, acho que a gente é o único time da liga, a gente joga a Divisão 2, a NCAA, Division 2, que só tem eu de estrangeiro. Só tem eu. Sério? Eu sou um brasileiro, não tem mais nenhum brasileiro. E a gente fala que tem 2 mexicanos, mas eu não conto porque eles nasceram aqui. Então, pra Nasceram mim, não aqui, conta. é. Então, assim, eu sou o único que teve essa mudança Sim, drástica pra vir claro. pra cá. Então, pois é uma liga E é um muito difícil. desafio maior, né, inclusive, né? Porque Muito. você tem que provar, né? Quando a gente joga fora do nosso país, né? A gente tem que provar todo dia que nós somos, que temos capacidade para estarmos Sim. nesse país, tirando a vaga Sem dúvida. de um local. Uhum. Então, eu passei por isso, né, jogando no México, o Gilmar passou por isso jogando na Espanha, e os caras te desafiam todo dia. Você tem que ser melhor, tem que treinar mais que eles, tem que sempre jogar melhor que eles, porque senão é inevitável os caras Acabou. caírem de pau em cima de você, te criticar, a imprensa. E é igual hoje em dia no Brasil que nós temos nos clubes, tanto Série A quanto Série B, vários estrangeiros, a cobrança também é igual, né? Porque o Sem dúvida. estrangeiro vem e tá tirando o lugar Do do brasileiro, brasileiro. Então a gente fica de olho, pô, esse cara tem que ser, o para cara. justificar a contratação dele, ele realmente tem que ser bom profissional, ele tem que ter boa performance em campo. E isso a gente agora que início do ano é o início do mercado do futebol, né, Gil? Então, os torcedores de todos os clubes ficam muito esperançosos, ansiosos para ver quem vai chegar, quais são os jogadores novos que vão fazerem parte do time, do seu time. E é engraçado que eu estava olhando aqui, Gil, os caras agora estão superando a nossa imprensa no Brasil. Olha só a matéria de hoje, né, que eu estou vendo aqui. Notas das contratações dos times brasileiros. Os caras estão dando nota para os jogadores que ainda nem estrearam, nem jogaram, mas só pelo Perfil. perfil, Pelo nome. pelo cartaz do jogador e tal, pela trajetória dele, eles deram nota aqui. Eu vou ler algumas dessas notas para vocês, que eu achei muito interessante. Número 1, nota 10 para quem? Jogador do Flamengo, com certeza. Flamengo, com certeza. De De La La Cruz. Cruz, né, o uruguaio da seleção do Uruguai, contratação do Flamengo. Vai estar ali junto com a Arrascaeta e tal. Sinceramente, eu acho um jogador que não me chama os olhos, nenhum craque, mas veio do Boca Juniors, do River Plate, River, sabe melhor, River. River Plate. Em segundo, o Gustavo Scarpa, do Atlético Mineiro, nota 8. Esse sim já é um jogador comprovado, a gente não tem o que discutir. Terceiro, Renato Augusto, nota 8 no Fluminense. Rodrigo Garro, do Corinthians, também um jogador que tem um bom peso. Everton Ribeiro saiu do Flamengo e foi para o Bahia. Lucas Halter, zagueiro que se destacou no Goiás. E Botafogo anunciou a contratação dele, nota 7. Jefinho também no Botafogo, que saiu do Botafogo, foi para o Lyon e agora voltou. E aí tem aqui, vai descendo. João Vitor, que chegou para o Vasco, zagueiro que era do Corinthians. Aníbal Moreno, que chegou para o Palmeiras. O Damian Bobadilla, que chegou no São Paulo. Jean Lucas, Soteldo. E aí vai. Então eles fizeram uma lista dando nota. Tá? Aí, por exemplo, a nota do 20º jogador aqui listado, Casares,
que foi contratado pelo Santos. Os caras deram nota 4. Nota Cara, 4. rapaz, é uma vergonha. É, não, Não não dá dá para para entender. entender. Mas futebol é sempre assim, né, Gil? A gente cria, o torcedor vive dessa ilusão, né? Início do campeonato, todo mundo imaginando, pô, como é que vai ser meu time esse ano? Será que nós vamos ser campeões esse ano? Então se renova as esperanças, as expectativas. Sim. E depois, ao longo do campeonato, Vamos ver o que aí vai dar. vamos ver o que vai dar. Né? No passado, por exemplo, vou citar aqui, logicamente, o exemplo do Botafogo. Começou o campeonato, o Botafogo tinha terminado o ano de 2022 jogando bem e tal, o torcedor ficou esperançoso. Aí começa o estadual, Gil. Botafogo perde para time pequeno, não se classifica, aí a torcida já começa a querer quebrar tudo, e fora o treinador e tal. Aí a diretoria manteve o Luiz Castro, aí começou o brasileiro, aquela sensação, ninguém Meteoro, entendendo né? nada, Botafogo ganha uma, duas, ganha três, quatro, cinco, e não perde no tapetinho, cai no tapetinho, já era. E foi alimentando aquele sonho, né, do torcedor botafoguense, e no final, eu não A gente preciso sabia. repetir, todo mundo Não, sabe não. como terminou, é melhor deixar quieto, né? Não. Ano novo, vida nova, e quando a gente pensa em renovação, né, a gente, lógico que começa a querer se planejar, né? Sim, O torcedor vai começar a planejar também a temporada dele. E por falar em planejamento, você não tem como se planejar sem olhar suas finanças, né? E por isso nós vamos falar aqui de um patrocinador que a gente manda um grande abraço, ao Alexandre da RJ+, Soluções Financeiras Completas, né, Gil? Alexandre é um parceiro que tem feito um trabalho na vida de muitas pessoas, que é aquilo que a gente fala, né? Todo atleta, eu acho que ele precisa saber como investir seu dinheiro, porque a carreira é curta e depois você tem uma vida pela frente. E se você não se planeja hoje, irmão, amanhã você vai chorar, você vai bater na porta dos outros pedindo emprego, porque essa é a realidade de Sim, maioria hoje. com Então, certeza. a gente tem aí um parceiro que tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, e Alexandre está de parabéns Não, é por isso essa aí. E empresa. a RJ+, Soluções Financeiras Completas, tem uma equipe com mais de 90 profissionais que podem atender a você, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, e online também, porque a ideia nossa aqui é estar promovendo a RJ+, para que você possa ter o interesse de entrar lá no site, conhecer, aí ver o telefone, liga, e eles têm vários produtos para que você possa diversificar, né, o seu patrimônio, investindo, dolarizando, inclusive, o seu capital agora aqui nos Estados Unidos, que eles estão também aqui nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que você será muito bem atendido. Né? Então, assim como a Esticar você entra lá no site www.esticarautos.com. Né? Deixa eu confirmar, esticarautos.com. Você entra no site para poder ter mais informações da Estiticar. E na RJ Mais Soluções Financeiras, você digita www.rjmais.com. É mais fácil, né, Nicolas? rjmais.com e você vai poder ter todas as informações para investir bem o seu dinheiro. Isso é Verdade. importante, né? Agora vamos falar um pouquinho da palavra, né? Porque eu vejo o Nicolas assim que foi criado, né? E eu vou aqui compartilhar com vocês uma palavra que para mim faz todo o sentido, acho que na vida de qualquer ser humano, né? E que está em Josué, capítulo 1, versículo 8. E a Amém. palavra diz que o livro da Torá, a lei, a Bíblia, esteja sempre nos teus lábios. Medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nela está escrito. Deste modo, serás vitorioso em todas as suas empreitadas e alcançarás bom êxito, alcançará o sucesso. Então Deus está dizendo, né, para a gente meditar na palavra dia e noite,
Não adianta você ir só no culto no domingo na igreja, Uhum. né, Gil? Tudo bem que você vai ouvir a palavra do pastor, você vai louvar a Deus junto com seus irmãos ali, com a família, mas você precisa meditar. Deus está dizendo para a gente: medite na minha palavra dia e noite, que você será vitorioso, você terá sucesso. Amém. E a gente tem que realmente pensar nisso, né, É Gil? E verdade. procurar fazer aquilo que ele está nos ensinando a fazer. E eu tenho certeza aqui, né, não só porque eu estou aqui com o Gilmar, mas vendo, né, o Nicolas, eu vejo que ele já desde muito cedo tem esse costume, né? Como é que Sim. tem sido a sua caminhada também no esporte, no futebol e com Deus, Nicolas? Não, assim, Gonçalo, assim, com certeza eu falo para todos que estão ouvindo, para mim, se eu tô, as coisas estão acontecendo da forma que estão, se Deus tem me abençoado, se Deus tem me feito assim prosperar, que não é só dinheiro, mas é você Claro, estar bem mentalmente, é você estar bem, né, com Deus, é por causa da palavra, né? Como você falou, é, eu tive que aprender isso, acho que muito também na marra, né? Falando com meu pai, assim, eu cresci num lar cristão, cresci com um pai que se converteu já, né, com 17 anos, e quando eu nasci já estávamos na igreja. Minha mãe, Aline Barros, cantora, e tem esse compromisso de ter uma vida também devota a Deus. Então eu cresci vendo isso, vendo meus pais, né, assim, a buscar mesmo a Deus, e eu falei assim, cara, acho que eles buscando, a minha cobertura tá bem, né? Eu posso estar indo na igreja e tal. E isso eu fui crescendo, fui falando assim: ah, ir na igreja tá bom, meus pais estão orando por mim, a bênção vai vir, vai vir. Só que quando eu comecei a crescer, né, e ter assim, meus 14, 15, que eu comecei essa carreira também no futebol, foi quando assim, eu enfrentei as maiores batalhas na minha mente, né? Muitas batalhas que acho que todo jovem, não só atleta, enfrenta, né? Para desistir, para ceder a tentações, para largar o caminho de Deus. E aí eu fui começando a criar dúvidas que só eu pude ser esclarecido quando eu tive essa experiência de abrir a palavra para ler, né? Então, assim, hoje, sem sombra de dúvida nenhuma, se hoje eu tenho alegria, né? Lá nos Estados Unidos, teve uma vez que, até engraçado essa história, eu tava no quarto. E um companheiro de quarto, né, que a gente mora, geralmente são duas pessoas num quarto, e ali ele veio falar comigo uma vez, ele tava assim, bem triste com uma situação que ele tava passando, ele veio falar assim: Nicolas, me fala aí, cara, eu sei que você é da Bíblia, né, eu sei que você lê muito, sei que você vai na igreja e tal, me fala aí, como é que tá a tua alegria hoje, de 1 a 10, assim? Aí eu lembro que eu olhei pra ele e falei assim: cara, você quer ser sincero? E estava sendo numa época que eu não estava indo muito bem em campo. Eu não estava indo fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. E aí eu olhei pra ele e falei assim: cara, você quer minha nota? 10. Ele: não é possível. Aí bateu assim na minha: não é possível. Pô, o treinador não tá nem te dando muita moral agora e você tá com 10 de alegria. Como é que eu falei, cara? Eu descobri que a minha alegria não vem de estar jogando ou estar no banco. Minha alegria não vem de muitas das vezes ter um carro ou não ter, de ter um tênis ou não ter. Minha alegria vem de Cristo. claro. Então, assim, a palavra tem sido a minha fonte de alegria. Ele ficou me olhando assim, né? Então, hoje eu falo sem sombra de dúvida que ter uma comunhão com Deus, buscar ter essa comunhão diariamente, faz toda a diferença na nossa vida. É, porque ele tá falando para a gente, né? Ele é claro, muito, muito claro nessas palavras. Medita dia e noite na palavra, tenha a palavra sempre nos seus lábios, e você será vitorioso, você Isso aí, terá mano. sucesso. Amém. E como você vai ter sucesso? É claro que Deus não vai fazer você jogar futebol, não vai jogar por você, mas Ele vai te dar condições. Se você buscar Ele de todo o seu coração e meditar na palavra, Ele vai te dar condições, Muita. logicamente, que você possa se desenvolver Sim, através da sua capacidade, né, através do seu esforço, do seu treinamento diário, da busca incessante sim. da evolução, né, aprimorando seus fundamentos técnicos, táticos e físico, né, o seu potencial físico, para que você possa ter uma boa performance Sim. e isso vai te conduzir Com certeza. ao sucesso. E eu acho a gente pode encontrar, né, Deus fala com a gente através de vários dos seus profetas. Isso, Josué falou isso lá
né? 1400 anos antes de Cristo, depois Cristo veio para ratificar tudo isso, falando Sim. o tempo todo para a gente honrar seus mandamentos e buscar, Sim. logicamente, estar olhando para a palavra para que você possa ter a sua conduta no seu dia a dia. Porque a palavra de Deus é nada mais, né, Gil, do que o nosso GPS. Para onde você quer ir, né, você tem que consultar a palavra. É Não adianta verdade. você ir no escuro achar ter o seu próprio entendimento, conforme diz Provérbio. Eu acho isso fantástico, porque depois vem em Provérbios 3 Salomão falando: Filho meu, não te esqueça das minhas ordenanças, mas permite que o teu coração guarde o meu mandamento, porquanto eles prolongarão a tua vida por muitos anos e te concederão plena prosperidade e paz. Então, assim, a cada profeta eles vão nos falando: ó, é aqui, ó, você Caminho. se desviou do caminho, volta para cá, Volta. meu É filho. isso aí. É aqui, ó. E ele vai falando até que a humanidade foi se perdendo, Tem e jeito. aí Deus falou: não tem jeito, agora eu tenho que mandar meu filho. Acabou. Eu tenho que mandar meu filho. Aí vem Jesus e continua Glória a Deus. ensinando os mandamentos e pedindo para a gente amar a Deus, amar a Ele, e Ele está dentro de nós, Amém. e isso É o que faz a diferença, né? é o que faz a Eu diferença, estava né? pensando em tudo que vocês estão falando e é o que eu falo para o Nicolas Gonçalves. Hoje, em 2 minutos, eu resumo isso. Eu tenho um caminho que dá certo, que eu posso falar para vocês, isso aqui já foi testado, aprovado. Você pode pegar esse caminho aqui que vai dar certo. Mas digo que certeza, porque todos que pegaram deu certo. E tem esse caminho aqui que é duvidoso. É um caminho que você, cara, pode achar que é bom, você pode pensar que é bom, mas o seu fim vai ser triste. E a gente tem milhares de pessoas que têm a oportunidade de escolher. E é tão difícil você fazer as escolhas certas nos dias atuais que a gente está vivendo, porque normalmente o caminho que a gente está apresentando e o caminho que o mundo apresenta é um caminho tão de ilusão, mas é um caminho tão atrativo que as pessoas, elas como se estivessem com uma lupa, um óculos, e elas não conseguem enxergar. E existe uma força espiritual muito forte querendo que você não enxergue o caminho. Sim. Quando você fala assim, medita na minha palavra dia e noite, que você vai ser bem sucedido, você vai ser abençoado, Josué. Se a gente parar para pensar, Josué estava muito triste pelo momento tão difícil que ele estava passando, que o seu líder tinha morrido, que era Moisés, o maior líder da história, a Uhum. pessoa mais, assim, era o cara, vamos dizer. Josué aprendeu tudo com ele, o líder dele tinha morrido e ele estava naquele momento: o que vai ser de mim? E agora? Acabou tudo. Meu líder partiu. E aí Deus está falando: está começando uma história nova com você. Você escolhe o caminho, filho. Para você ser bem sucedido, eu vou te dar, não é Moisés, é a minha palavra. Tanto é que ele fala: seja forte, Corajoso, corajoso, não desanime. vou estar com você. Então ele Exatamente. fala assim: é a minha palavra. Então o que que eu digo para o Nicolas? Não é o pai dele que teve sucesso, o pai dele que foi abençoado, próximo, jogou e tal. Meu filho, só tem um caminho. É você entender que o caminho é a palavra, o caminho é Cristo, o caminho é Uhum. Jesus. Se você seguir esse caminho, o próprio Deus está falando que você vai ser bem sucedido. E muitas vezes ser bem sucedido não é só em campo. Porque eu estava perguntando para ele: o que é o sucesso? Para nós, o sucesso no mundo do futebol é ser campeão do mundo, jogar uma seleção, Uma Champions. é umas É, Champions, ser campeão tal. dos Aí, torneios, né? torneios e Ter tal. uma carreira vitoriosa Vitoriosa, significa ser campeão muitas vezes, pelos acabou. times que ele passar e tal, conquistar títulos com os clubes que ele jogar, que ele Joguei do defender. lado do Messi, joguei do É, lado do Neymar, joguei do lado. Então, se você for olhar numa ótica dessa, esse é o cara, pô, foi bem sucedido. Aí você olha para a vida do cara. Hoje ele deita no travesseiro, ele não consegue dormir sem uísque. Terceiro, quarto, quinto casamento. Uma vida que dentro da televisão, da internet, é o cara. Mas ele não consegue colocar a cabeça dele no travesseiro e dormir tendo 1 bilhão
2, 3, 10 bilhões. Então, a gente percebe que a prosperidade e o sucesso não é o dinheiro que você tem no banco. É uma Exato. vida plena. E é isso que Cristo está falando. É o que eu falo para ele. Você quer ser bem-sucedido, quer ser abençoado? Não é fazer 3 gols e pedir música no Fantástico. Fantástico é Cristo. Se você entender isso, filho, você vai ser bem-sucedido. Então, é essa palavra que você falou. Josué entendeu isso e foi e deu certo. Então, 2000 anos tem dado certo. Sem dúvida. Então, você quer que eu... Cara, eu tô falando uma coisa para você. 2000. Tem dado certo, irmão. Sem Tem dado dúvida. certo. Então, se você quer, É tem dado doideira. certo. Agora, você quer seguir um atalho, eu não vou poder estar com você toda hora, todo tempo, todo minuto, agarrando a tua mão. Vem para cá, para direita, vem para... Não, você tem que escolher. Então, quer escolher certo, vai colher certo. Então, é o desejo. E dentro de futebol é o que eu falo para ele. Tem tudo. Tem um amigo que é bom, tem um amigo que é mais ou menos, tem um amigo que é o laranja podre, que a gente sabe. Mas é o cara do sucesso. Pegou a fulana, pegou a beltrana, tal de Ferrari, Porsche, dando cavalinho de pau. Todo mundo fala, é o cara. Jogou com o Messi, deixa comigo. Joga no meu peito que eu resolvo. Não, sem dúvida. E vem Jesus, né? A gente vê as citações aqui em João 14, 15, Jesus fala: Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. Depois, novamente, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e Guarda. obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Amém. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém. Então, em vários capítulos, versículos na Bíblia toda, né, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, você vai ver Deus falando com a gente através da sua palavra para que nós possamos honrar os mandamentos, obedecer aos mandamentos, Amém. né, meditar na palavra dia e noite, porque aqui é o caminho para que nós possamos ter uma vida Sem dúvida. de prosperidade e abundância, né? Não é só o dinheiro. É claro que você, quando consegue o sucesso, o dinheiro vem na consequência, faz parte. E para isso, né, Gil, até é bom você saber onde investir o seu dinheiro. E agora eu vou até aproveitar o gancho aqui para falar da DTB, Florida Realty, que é a nossa mais nova parceira, né, Gil? Nossa mais nova parceira aqui do Servos com a Bola, uma empresa muito conceituada aqui de Orlando, né, que tem aí uma carteira, né, de diversos imóveis que você pode escolher, consultar. E a gente está muito feliz de ter essa parceria. www.dtbfloridarealty.com, você pode acessar o site e você vai ter ali a possibilidade de se contactar com um dos funcionários da DTB que vai te orientar e vai te apresentar diversas opções para que você possa investir o seu dinheiro aqui em vacation homes, né, em casas para alugar. Tá bom. Tem muita gente no Brasil fazendo isso. São pessoas que estão felizes, satisfeitas com a rentabilidade, e isso é o mais importante. Então, segue mais uma dica aqui do Servos com a Bola, dtbfloridarealty.com, para que você possa investir o seu capital aqui também nos Estados Unidos. E a gente fala de investir, né, a gente remete a dinheiro, né, a investimento, enfim. Mas a melhor coisa que tem é você investir o seu tempo em estudar a palavra de Deus. Tem jeito. Amém. É isso aí. E é o que Não? eu falo para esse bonitão aí. Fala assim, Nicolas, tem um caminho que você pode trilhar, mas é um caminho que você vai ter que pensar, porque não é, seguir a Cristo eu não tenho luta. Eu seguir a Cristo eu não passo por problema. Eu seguir a Cristo eu não passo por dificuldade. Depois você pergunta pro Nicolas como é que é largar a família, Deus. ter que morar sozinho, aquele ar-condicionado que você tinha todo dia, daqui a pouco tu tem que pegar um friozinho, né, irmão? Não tem a mamãe todo dia, vem cá com a mamãe. E a comida? Tem que fazer a sua Comida, própria vai- comida, seu próprio rango. Aí fala assim, mas Cristo não dá tudo? Cristo não. Você está falando que é o maior sucesso? Irmão, mas ele diz que nós temos que fazer a nossa parte. É. Eu acredito que se você não planta, você não colhe.
A Bíblia tem um montão de exemplos de preguiçoso, que também era de Cristo e que não venceram. Então, É a verdade. gente tem que entender que ser um servo de Deus não quer dizer que nós estamos isentos de problemas, mas os problemas nos fazem crescer. Claro. É, Cristo teve problema. Se o próprio Cristo aprendeu com seu sofrimento, imagina nós que vamos passar. Então é o que eu É. falo para ele. Tem um caminho. E Nicolas, é algo que a gente pode, sem dúvida nenhuma, passar para os nossos filhos e para nossos alunos, para toda a juventude que quer seguir um caminho pelo futebol, e eu não tenho dúvida de falar isso, porque eu pude viver, né? Seu pai também pôde vivenciar isso, né, na pele. Eu tive muitas conquistas durante a minha carreira, né? Com o Botafogo, fui campeão com o Botafogo várias vezes, com a seleção brasileira também fui campeão, mas assim, as minhas maiores lições na minha vida também foi com o futebol, com as derrotas, né? Eu disputei uma final de Copa do Mundo e perdi uma final onde eu imaginava poder dar alegria a mais de 200 milhões de brasileiros e nós estivemos muito próximos de alcançar, né? Então, assim, na época eu não conhecia a palavra de Deus, não era convertido, mas eu tenho certeza que eu teria tido um outro entendimento daquela situação, né, em que eu me encontrei junto com meus outros companheiros, para poder absorver tudo aquilo que estava acontecendo, né? Você, um dia antes, você vê a festa do povo brasileiro em todos os estados do Brasil comemorando com aquela alegria nas ruas e tal, e você começa a pensar, caramba, amanhã depois do jogo eu vou ser campeão do mundo, eu vou estar, o Brasil vai estar em festa, e minha família vai estar explodindo de alegria, e eu vou poder ajudar as pessoas com o meu prêmio. Eu tinha pensado que eu ia pegar meu prêmio, eu ia distribuir para os meus parentes todos, para ajudar meus tios, minhas tias, primos. Falei, eu não, meu título, a minha recompensa já é o troféu, a medalha e a lembrança no meu coração, na minha memória. O dinheiro, para mim, eu vou distribuir porque não é o que vai me fazer mais feliz do que ser campeão do mundo. E aí a gente perde uma Copa do Mundo, né? E tem que voltar para o hotel e olhando um para a cara do outro e se encontrando com a família. Então, assim, eu perdi uma final de Copa do Mundo, eu perdi uma final de campeonato mundial de interclubes com o Cruzeiro, e mas hoje eu tenho uma consciência e um entendimento que é exatamente o que você falou. A minha maior conquista é hoje poder servir a Cristo amém. e poder compartilhar a palavra dele com as pessoas, né? Isso eu acho que boa. não existe alegria maior e nem vitória maior, né? E futuramente eu quero estar compartilhando essa palavra, né? O Gil também, em inglês. Você Olha já deve aí. estar falando bem o inglês, né? Nicolas, como é que está o teu inglês? Porque se não Tá tiver, bem. você vai ter que ir lá conversar com nossos amigos da ULA América, a escola de Olha. inglês, né? Porque se você está no Brasil e está pensando em vir morar nos Estados Unidos para estudar inglês, a ULA América ela pode te proporcionar o documento que você precisa para ir no consulado no Brasil, nos diversos consulados que nós temos em vários estados do Brasil, para conseguir o seu visto de estudante. Você precisa acessar antes o site www.ulamerica.com, fazer contato com um funcionário da ULA América aqui em Orlando ou na Califórnia, e ele vai poder explicar como é que funciona, né, todo esse processo para que você possa dar entrada no consulado no Brasil para conseguir o seu visto de estudante. E uma vez que você tem um visto de estudante, aí você já pode se planejar melhor e segue a dica do Gonça aqui, do Gilmar aqui no Servos com a Bola, né, dos nossos parceiros, que tudo isso faz parte Com certeza. para que você possa se estruturar bem, se organizar, se planejar e vir para os Estados Unidos. Porque eu quero falar o inglês fluente, Gilmar também vai estar pregando em É inglês. isso aí. Em nome de Jesus, eu já estou Amém. vendo ele pregando em inglês e a igreja aplaudindo Amém. e louvando muito a Deus. O Nicolas já está arranhando no inglês, porque
Não é Mas para gente, jogar futebol mas aqui a na gente não sabe. universidade. Deixa um versículo aí para nós, para ver se tá É, indo mesmo, Luciano. é, Fala é. mesmo, vamos ver. Vou falar então um em Jeremias 29:11, que é um dos meus versículos favoritos em inglês. Esse também é o meu, a minha meditação diária. For I'm the one that knows the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you a future and a hope. Oh, amém, amém. Tá selado aí. Amém. Agora tem que traduzir, né? Em português, claro. Mas eu quero você. Não sabe inglês, Claro. aí dá ruim. Tem que traduzir. Então, eu é que sei, né, os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, pensamentos de dar a vocês um fim que vocês desejam, né? Então, isso para mim é um versículo que eu tenho guardado no meu coração, E é especialmente maravilhoso. nos momentos difíceis que nem vocês falaram aí. É, Com você- certeza a palavra e esse versículo me ajudaram muito. Sem Você dúvida. sabe que a Bíblia ela tem diferentes versões, né? E a versão que eu medito é Jeremias 29:11. Somente eu conheço os planos que eu determinei a vosso respeito. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Amém. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Amém. A gente, quando medita nessa palavra, a gente renova a nossa mente. Acabou. E, claro, você tem um dia inteiro pelo trabalho, para trabalhar, e você, de manhã, você medita nessa palavra, você renova a sua mente, você se enche, né? Se motiva e vai à luta. Porque só depende de você. Você que quer ser jogador de futebol, você pode meditar na palavra, você deve meditar na palavra, mas você tem que ir para o campo. Aí você tem que treinar, você tem que se esforçar, você tem que correr, né? Você tem que aprimorar seus fundamentos para que você possa vir a ter chance Alcançar o de sonho. mostrar o seu futebol, de performar, porque Deus não vai jogar futebol por ninguém. Acabou. Ele nos dá tudo que nós precisamos, mas nós temos que ir lá e nós Nossa temos que parte, é isso fazer a aí. nossa parte. É isso aí. Né? É isso, irmão. E eu tenho certeza que se você sabe o que tem que fazer, então comenta aí, deixa seu comentário, ativa o sininho para que essa palavra chegue para mais pessoas, abençoe mais pessoas e você vai ajudar os céus com a bola a levar o futebol e Jesus para as pessoas. Então, essa é a nossa dica, né? Se você concorda, faz seu comentário. Como é que você faz para renovar a sua mente? O que você faz para renovar a sua mente? Qual é a estratégia que você usa para você não desistir? Então comenta aí, faz seu comentário que nós vamos ter o prazer de comunicar aqui. E eu já posso dar um conselho. Se você tá sem estratégia, tá aqui, ó. Melhor É. estratégia aqui, ó, para renovar a mente aqui, ó. É isso aí. Sem Acabou. dúvida nenhuma, é a palavra. Então você jovem que tá assistindo a gente aí também, que joga também, que tem um sonho, medita na palavra porque vai te dar força que você não imagina, uma força sobrenatural. Né? Acho que a palavra que mais assim as pessoas às vezes brincam comigo, falam assim, Nico, você tem uma energia. Eu falo, não, filho, é o poder de Deus, filho. É o poder. Então, Deus vai te dar a força que você precisa, a sabedoria para tomar as melhores decisões. Mas tudo tá aqui, ó. Tem que pagar o preço aqui e no campo também. Então, É isso aí. É por isso que nós estamos aqui todas as segundas-feiras, às 19 horas, horário brasileiro, 5 da tarde aqui em Orlando, porque é início da semana, né, Gil? Sim. Início da semana, a gente sempre quer estar trazendo histórias aqui para vocês que possam motivar a vida de vocês, que possam motivar a semana de vocês, né, para que vocês possam alcançar seus objetivos, suas metas, né, e principalmente ter comunhão com Deus, tendo o entendimento da palavra. E a gente gostaria de estar terminando esse episódio de hoje fazendo uma oração, né, para que É isso Deus aí. possa abençoar a nossa e a semana de cada um de vocês que estão Amém. nos assistindo. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um programa que podemos falar do teu amor, meditar, Senhor, ajudar milhares de pessoas que, quem sabe, não sabe qual o caminho, por onde ir. E hoje a gente deixou essa palavra de Josué, capítulo 1, versículo 8 e 9. Se você meditar na palavra de dia e de noite, se você fizer aquilo que a palavra te ensina, você vai ser bem-sucedido. E você não tem que temer, porque o Senhor Jesus estará com você por onde quer que você for. amém. Seu casamento, a sua família, seus filhos podem provar dessa experiência.
Você pode ter seus funcionários abençoados e prósperos, você pode provar. E no mundo do esporte, a gente tem certeza que você vai ter altos e baixos, mas se você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, tudo que você fizer vai dar certo. Amém. Amém. Ele vai te abençoar. Amém. Ele vai te conduzir. Ele vai ser o teu melhor amigo, Amém. porque ele tem maior interesse em ser um com você. Amém. Então, que Deus te abençoe a sua casa, a sua família, que você tenha uma ótima semana e que 2024 você possa ser uma bênção na vida de alguém. Ser tu uma bênção. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. E Amém. Amém. Nicolas, obrigado pela participação, gente. Aqui, ó. Prazer. Sigam o Nicolas, né, nas redes sociais, porque com ele você só vai aprender coisa boa. É isso aí. Isso aí, Amém. gente. Amém.